Quem achou diz amém. Capítulo 4. Esse texto é muito conhecido. A partir do versículo 6. Quem achou diz amém aí. Quem veio esta noite aqui para prestar um culto ao Senhor? Você saiu da sua casa para prestar um culto a Deus? Pois nós vamos ouvir aquilo que Deus quer para nossas vidas e vamos glorificar o nome dEle, com certeza. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém? Então, somente aqui, queridos. Amados, eu não sei se vocês são assim, têm o mesmo hábito que eu, ou aconteceu algo com vocês assim como aconteceu comigo. Tem textos na Bíblia que a gente olha e se identifica com aquele texto, fala fortemente no coração da gente, e não pode passar o tempo, os anos, mas toda vez que a gente vê aquele texto, a gente sente algo com relação àquele texto, né? Da mesma maneira com os personagens bíblicos, né? Tem um personagem bíblico que chama a nossa atenção, e a gente se inspira, se espelha naquele personagem. O texto que, assim, mais tocou a minha vida é esse texto que eu acabei de ler para vocês. Desde o primeiro dia que eu li esse texto, eu nunca deixei de ter algo diferente em mim quando leio esse texto. Porque eu vejo aqui nesse texto, irmãos, a condensação, aqui eu vejo a condensação do que é uma vida cristã, do que é uma vida de líder. Então eu vejo aqui nesse texto, nesses versículos que nós acabamos de ler, eu vejo, irmãos, assim, o que nós, como cristãos, né? Aqui está tudo abreviado, cristãos e também aqueles que são líderes da obra de Deus. E eu já preguei nesse texto, Deus me deu esse texto em 2009. Mas, queridos, esse é um texto que, se eu pudesse, de pelo menos 6 em 6 meses, um ano, eu estaria pregando na igreja. Porque é um texto, irmãos, que fala muito aos nossos corações. A começar por quem escreveu, pelo apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, irmãos, exerceu seu ministério por pelo menos 26 anos, foi o ministério de Paulo. Ele se converteu no ano 41 depois de Cristo, né? E provavelmente faleceu no ano 67 depois de Cristo. Foi morto por Nero, foi partido o seu pescoço com a espada, né?
Mas até hoje tem a ressonância da palavra de Paulo para os nossos dias nos instruindo. Paulo, ele escreveu a metade do Novo Testamento. Paulo foi quem direcionou as doutrinas cristãs, foi quem deu rumo às doutrinas da igreja. Paulo foi quem também estabeleceu, o direcionamento com relação doutrinária a toda a igreja do seu tempo, e hoje reflete para nossos dias. Paulo é aquele que o Senhor mesmo disse no capítulo 9, que ele era um vaso escolhido. E um vaso, quando ele é escolhido, ele se deixa ser moldado, trabalhado, para que a glória de Deus seja representada naquele vaso. Amém? Então, queridos, Paulo, ele pregou e viveu o evangelho até os últimos momentos, irmãos. Até os últimos momentos, ele anunciou com ousadia o evangelho de Jesus. Aqui, ele estava preso, e ele escreve esta carta para Timóteo. E aqui mesmo nós podemos ver que até os últimos momentos ele se preocupou com a igreja, se preocupou em anunciar o evangelho. E essa é a missão da igreja, até a vinda de Jesus, até os últimos dias. A missão da igreja é anunciar o evangelho e a graça de Deus. Amém? Então, queridos, em meio às tribulações, porque Paulo estava preso, ele decide aqui abrir seu coração para o seu filho na fé, Timóteo. Ele decide mostrar os seus sentimentos para Timóteo. Ele aqui estava numa situação de encarceramento, mas assim mesmo ele abre o seu coração para Timóteo, porque ele e Timóteo construíram uma relação de confiança, irmãos, de confiança, de lealdade. E Paulo, mesmo sendo o líder da igreja aqui nesse momento, ele decide abrir o seu coração para Timóteo, o seu filho na fé, um jovem pastor. E Paulo começa a falar, no versículo 6, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver versículo por versículo, ok? Nesse texto. No versículo 6, irmãos, Paulo diz para Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou algumas traduções diz por libação. Ele está dizendo, irmãos, que ele está sendo oferecido ali no altar do Senhor como sacrifício pela igreja, e ele diz: e o tempo da minha partida está próximo, ele sente que brevemente o Senhor vai levá-lo, e realmente aconteceu. O Senhor, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no coração de Paulo, já estava dizendo: te prepara que você vai ser chamado. E ele, ao fazer esta análise da sua vida, uma revista, do tempo que ele passou na obra de Deus, dedicada a Deus, ele faz ali uma retrospectiva, e sabendo que a sua morte estava ali iminente, ele começa a descrever a sua vida cristã em alguns aspectos, em alguns pontos. E ele começa dizendo assim, que combateu o bom combate. Ele começa a considerar a vida cristã, irmãos, um combate. E verdadeiramente a vida cristã é um combate, mas não é um combate qualquer, é um bom combate. Amém? Ele começa, irmãos, a dizer que ele, está sentindo que a sua vida está para ser tomada pelo Senhor, chamada, e pelo tempo que ele passou no ministério, se doando, sendo um sacrifício para a igreja, ele diz que a vida cristã é um bom combate, e é a única luta, irmãos, que vale a pena a gente combater verdadeiramente, é a luta e a batalha cristã. Paulo, ele lutou contra Satanás. Paulo, ele combateu contra os falsos mestres. Paulo, ele combateu contra os falsos ensinos. Paulo combateu contra os judeus, o judaísmo, melhor dizendo. Paulo, ele combateu as heresias.
Paulo, ele combateu as levantadas do inferno contra a sua vida. Paulo, ele combateu a deturpação do evangelho. Paulo, ele combateu o mundanismo na igreja. Paulo combateu contra o pecado. Paulo combateu o bom combate, e no final da sua carreira ele está dizendo com todo vigor: combati o bom combate. Quantos de nós vamos chegar ao final das nossas vidas, ou quando o Senhor voltar, e dizer como Paulo: eu combati um bom combate, não foi fácil, passei lutas, passei provações, mas estou chegando aqui porque eu combati um bom combate. Porque é um combate que vale a pena, irmãos. E Paulo começa a dizer: combati um bom combate, para Timóteo. E ele diz ainda mais que completou a sua carreira em meio às provações, em meio às dificuldades, às tentações, que permaneceu fiel ao seu Senhor e Salvador durante toda a sua vida. Ele diz: eu completei a carreira, combati o bom combate e completei a carreira. No próprio livro aqui de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: ele se manteve fiel durante toda a sua vida, e ele, orientando a Timóteo antes, ele diz assim: se sofrermos, também com ele reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará. É por isso que Paulo sabia que não tinha negado Cristo, Paulo sabia que não tinha se apartado de Cristo, e é por isso que Paulo diz: completei a carreira, guardei a fé, e eu sei que diante do meu Senhor eu estou pronto para ser levado, né? Ele conservou, irmãos, lealmente a fé, mesmo em tempos difíceis, né, de severas provações para Paulo, e de aflições e de perseguições, porque Paulo estava na cadeia por perseguição. Aqui ele estava parecido com o mestre, ele estava lançado na cadeia para ser morto, porque pessoas se levantaram também, assim como foi com Jesus, e o lançaram no cárcere. E ele, no meio das lutas, das aflições, não somente quando era abandonado pelos amigos, mas também quando teve que enfrentar a oposição dos falsos mestres, ele estava lá, mas ele conservou a fé e a lealdade a Jesus Cristo. Amém? Eu sei, irmãos, que nós que somos seres humanos, olhando um texto desse, muitas vezes nós pensamos: glórias a Deus que eu estou aqui na fé. Porque muitos, irmãos, não suportaram as provações, não suportaram as lutas, não suportaram as dificuldades da vida cristã, e preferiram abandonar Jesus Cristo. Mas glória a você que está aqui esta noite, porque eu sei que tem pessoas que mesmo em lutas estão aqui esta noite, mesmo em provações, mesmo em dificuldades, saíram dos seus lares para vir aqui a esta casa esta noite e dizer: Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Jesus Cristo, eu estou passando lutas, mas eu não vou negar a minha fé. Amém? No versículo 8, irmãos, Paulo continua falando para Timóteo: deste agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, né? E é justamente por ele ter se mantido fiel a Deus, que o Espírito Santo de Deus confirmou no seu coração que ele ia receber essa coroa. Mas o texto diz, irmãos, que não é só Paulo que vai receber esta coroa. O texto diz que todos aqueles que amam a vinda do Senhor, né? Nós que participamos aí no grupo de obreiros, essa semana nós estamos falando justamente sobre isso, sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor. E se nós esperamos e ansiamos a volta de Jesus Cristo, se nós aguardamos e amamos o Senhor, esperamos a sua vinda, irmãos, cada um de nós também vai receber a coroa da justiça, irmãos. Textos como esse, irmãos, nós não estamos mais vendo pregar nas igrejas.
Textos como esse nós não ouvimos mais se falar na vinda de Jesus, da coroa da justiça, da fidelidade a Deus. Nós não escutamos mais, raramente escutamos. Mas a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, tem que ansiar e amar a vinda do Senhor, tem que aguardar o Senhor. Todos os dias você tem que ter no seu coração: Jesus pode voltar hoje. E nós temos que aguardar a vinda do Senhor com amor, irmãos. Nós, igreja do Senhor, porque a palavra de Deus vai se cumprir vírgula por vírgula, ponto por ponto. E se Jesus falou que vai voltar, irmãos, com certeza Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Tem alguém aqui que é a igreja do Senhor aqui esta noite? Ele não vem buscar o prédio, ele não vem buscar as telhas, ele não vem buscar a placa, ele vem buscar a sua igreja, que sou eu e você. Amém? No versículo 10, irmãos, ele diz no versículo 9: procura vir ter comigo depressa, né? Falando para Timóteo. No versículo 10 ele diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Queridos, às vezes geralmente, nós pregamos que Demas se desviou. Há uma discussão teológica com relação a isso. Alguns estudiosos dizem que verdadeiramente ele abandonou a igreja, apostatou da fé. Mas alguns estudiosos dizem que Demas, quando disse que ele preferiu o presente século, foi porque a perseguição estava muito grande sobre a igreja. Aqueles que se aproximavam de Paulo estavam se arriscando a ser presos, e por isso Demas preferiu não ser mais um mártir, ser preso como Cristo, e preferiu aqui o presente século, ou seja, amou mais as atividades cotidianas do mundo do que se entregar verdadeiramente à causa do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes, irmãos, a igreja do Senhor, no meio da dificuldade, da provação, está preferindo o presente século, está priorizando o presente século ao invés de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também alertou com relação a isso. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformei com este século, algumas traduções mundo, não vos conformei com esse século, com esse sistema que está aí no mundo, com o mundo que nós falamos, é o sistema que está no mundo, irmãos. E nós não podemos nos conformar com este século, com este mundo. Porque, irmãos, se nós formos cristãos conformados com este sistema, nós não podemos nunca sermos cristãos conformados. Nós não podemos nos conformar com o sistema. Nós não podemos nos conformar com essa religião que está aí. Nós não podemos nos conformar com nós mesmos, irmãos. O crente que se conforma consigo mesmo, ele está num estado de acomodação. O crente não pode se acostumar consigo mesmo. Sempre vai haver algo que nós precisamos melhorar. Sempre vai haver algo que nós precisamos mudar. Sempre vai haver algo que nós podemos fazer para o Senhor Jesus e para a sua obra. Sempre vai haver algo, irmãos, que nós podemos dar um pouco mais de nós. Mas se eu me conformo comigo mesmo, achando que está tudo bom com a minha vida cristã, achando que eu já cheguei no patamar, alguns até exageram, acham até que são Jesus Júnior, né? Somente Jesus que está à frente dele. Mas não, irmãos, de maneira nenhuma, né? Quando eu falo Jesus Júnior, porque tem pessoas que são tão legalistas, que acham que são tão santos, que só perdem para Jesus. É o Jesus Júnior. E não há pessoas assim, irmãos. Nós estamos sempre precisando melhorar, irmãos. Nós estamos sempre precisando mudar algo em nós, irmãos. Nós estamos sempre precisando fazer um exame interior nosso. Porque é muito fácil nós fazermos exame dos outros.
Porque quando nós olhamos e apontamos para os outros, irmãos, é muito fácil a gente descobrir defeito nos outros. Difícil, o cristão verdadeiro é olhar para si mesmo e ver os seus defeitos e orar a Deus e pedir para Deus mudar as nossas falhas. Amém ou não amém? É aquilo que Jesus disse, né? Quando a gente olha lá para o cisco no olho do irmão, tem uma trave no nosso olho. E a gente tem que ter cuidado com essas questões. Nosso inimigo, irmãos, não é só o diabo, né? O nosso inimigo, irmão, além de ser o diabo, é o mundo, né? E a nossa carne. E o diabo usa o mundo e a nossa carne para nos afastar de Cristo. E a gente tem que ter cuidado, irmãos. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o sistema do mundo, o amor de Deus não está nele. Isso é muito sério. Amém? Muito bem, no versículo 11, o apóstolo Paulo, mesmo pressentindo que a partida está próxima, vejam bem aí, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Os irmãos sabem que Marcos é esse, irmãos? Marque aí, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Eu quero recordar com os irmãos quem é esse Marcos. Atos, capítulo 15. Amém? Eu quero que você preste muita atenção. Versículo 36 ao 41. Presta atenção nesse nome Marcos, amém? Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado o quê? Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marco, navegou para Chipre. Amém? Então esse Marcos, irmãos, que nós estamos falando aqui, que Paulo disse que é útil para o ministério, é o Marcos que causou a separação de Paulo e Barnabé. É aquele Marcos que tinha ido a primeira viagem com eles, no meio da viagem desistiu, e isso deixou Paulo muito chateado. Na segunda viagem, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé disse: vamos levar Marcos. E Paulo disse: não vou levar de jeito nenhum. Na primeira ele não deu conta, ele desistiu. E agora ele vai ficar aí. Não vou levar, não vai. Então pronto, você vai para um lado, eu vou para o outro. Se separaram, Paulo e Barnabé aí. Amém? Agora Paulo aqui no final da sua carreira, vou ler novamente o versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, que é o João Marcos, amém? E traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém? Então, irmãos, os filhos de Deus aprendem todos os dias com o Senhor, irmãos. Com Deus, nós que somos filhos de Deus, nós aprendemos com o Pai a perdoar, a esquecer e a recomeçar, irmãos, relacionamentos rompidos. Amém? Paulo aqui está nos dando uma lição, irmãos, de que, e é uma lição também para nós que somos líderes, né? Que há momentos sim de separar,
Mas há momentos de reconciliação, há momentos de perdão, não só na liderança da igreja, mas nas nossas casas, nos nossos lares, irmãos. A verdade é que há momentos que há alguma, quero achar um termo, não é embate, mas uma falta de concordância em alguma coisa. Mas sempre tem que haver, para o cristão, para o crente, para o filho de Deus, um coração disposto a perdoar. Paulo aqui no final da sua carreira, aquele que ele rejeitou, agora Paulo está dizendo que ele é muito útil para o ministério. Eu creio que houve um trabalhar de Deus, que tanto Marcos cresceu e agora estava um obreiro de primeira, como Deus trabalhou no coração de Paulo, que agora Paulo também tinha um novo olhar para com relação a João Marcos. Amém? Então, queridos, ele, agora estava dizendo que Marcos era útil. O conhecimento, a renúncia e a maturidade, irmãos, promovem o milagre do relacionamento. Quando há maturidade, quando há o conhecimento e quando há renúncia, aí tem um milagre do relacionamento. Nós temos bons relacionamentos aí. Amém? Agora eu quero que você preste muita atenção, irmãos. Mais na frente ele vai falar, aqui no versículo 14, de Alexandre, o latoeiro. Esse camarada aí era que dava muito trabalho a Paulo, e Paulo está alertando a ele, a Timóteo, com relação a ele. Agora, quando a gente vê, irmãos, esses três personagens aqui, irmãos, presta atenção: Demas, Marcos e Alexandre. Amém? Demas, Marcos e Alexandre, que nós estamos vendo nesse texto. Aqui são três símbolos, irmãos, daquilo que a gente tem que passar no ministério. E também, irmãos, são desafios, que nós temos na obra de Deus, e também com o exercício do perdão. Por quê, pastor? Porque o primeiro, irmãos, o primeiro foi o desertor, que foi Demas. E quantas as vezes nós nos encontramos também na casa de Deus desertores, irmãos que estão aqui trabalhando com a gente dá oportunidade, quer que cresça, aprende, é restaurado, e quando às vezes a gente procura o irmão na igreja, o irmão já está, cadê o Demas? Preferiu o presente século, pastor. E a gente muitas vezes entristece, muitas vezes dói o coração da gente, muitas vezes é aquele que a gente discipulou, ensinou, compartilhou momentos de comunhão na casa de Deus, esteve em lutas também na casa de Deus, com oração, e muitas vezes a gente vai procurar o irmão desertor. E a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a não deixar crescer nada no nosso coração. Então, Demas tem também, irmãos, o Marcos, que é aquele cristão imaturo, irmãos, que é aquele que ainda está sendo aperfeiçoado, está início na obra de Deus, e às vezes a gente não quer aceitar que o irmão pode falhar, às vezes é um novo na fé, às vezes ainda está começando a sua carreira cristã, e às vezes falha conosco, e nós não queremos perdoar, não queremos aceitar a falha do irmão. Amém? Marcos estava lá começando a carreira missionária, com Barnabé e Paulo, e Paulo estava lá, não perdoou não, e nós muitas vezes estamos assim também. Às vezes é uma falha do irmão. Irmãos, eu já fui tão radical na minha vida, irmãos, como crente. Eu era daqueles crentes chatonildo, que não aceitava um erro de uma vírgula do irmão. Se o irmão errasse uma vírgula comigo, eu colocava o irmão bem rapidinho no inferno. Eu era assim. Eu era assim, daqueles que, se o irmão fosse para a igreja, irmãos, com uma calça jeans, eu já ficava olhando para o irmão meio desconfiado. Esse caba não é crente não. Se o irmão aparecesse na minha frente, como tem hoje nas igrejas, irmão com brinco, esse aí, se pudesse, eu não deixava nem entrar na igreja. Radical.
radical. E hoje eu vejo, irmãos, que esse não é o evangelho de Jesus. Jesus Cristo, ele aceita vir como está. Jesus Cristo muda. Não é o homem, não é o ser humano. É a palavra que molda. Logicamente nós vamos estar encaminhando, nós vamos estar direcionando, nós vamos estar apontando o caminho a seguir, nós vamos estar mostrando a palavra de Deus, nós vamos estar, mas é Deus que vai fazer a mudança no ser humano. Não adianta eu querer arrancar o brinco do irmão, cortar a orelha do irmão, porque ele não vai se converter assim, irmãos. As coisas espirituais são diferentes. É com oração, é com ensinamento da palavra, é com amor, é com também, muitas vezes, com disciplina. Disciplina não pode estar fora não, irmãos. Disciplina é amor. Tem pessoas que botam na cabeça que disciplina é você não gostar de alguém. Não, disciplina é amor, irmãos. Porque muitas das vezes, talvez por isso que Marcos estava aqui sendo um bom obreiro, porque foi disciplinado lá no começo. Talvez fosse por isso. Então, irmãos, tem um desertor tão imaduro e tem um latroeiro que é o opositor. E esse é complicado. Porque o opositor às vezes é visível e às vezes é invisível. É por trás, né? Esse latroeiro aqui, talvez ele pegasse e confrontasse Paulo publicamente. Mas tem aqueles que também iam por trás, armando, fazendo complô contra Paulo, né? Então tem esses três tipos de pessoas: o desertor, o imaturo e o opositor, que de um jeito ou de outro nós temos que aprender a liberar perdão. Amém ou não amém? Porque o próprio Jesus disse, né, que a palavra de Deus diz que se Jesus perdoou, quanto mais nós devemos perdoar aos nossos irmãos. Amém? Versículo 13, irmãos. Hoje é um culto de doutrina, irmãos. Então, nós vamos estar vendo aqui passo a passo da palavra de Deus. Versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém? Quando Paulo diz assim, traz a capa, irmãos, mais na frente ele diz que está chegando o inverno, é porque ele estava preocupado com o frio que ia fazer. E ele estava aqui se preocupando com a sua saúde, né? Ele estava preocupado com a sua saúde. Ia vir muito frio e ele manda trazer a capa para se agasalhar. E é uma coisa que o crente, né, tem que se preocupar também com a sua saúde física, irmãos. Não, eu vou comer aquelas 3 coxinhas com 2 Coca-Cola. Jesus vai na frente, irmão. Jesus te deu sabedoria, irmão, né? Depois que está com as veias tudo entupidas, oh Jesus, por que me desamparou? Às vezes nós, irmãos, estamos que nem peixe, né? Sendo fisgado pela boca. E é uma realidade, irmãos. E é difícil, irmãos, sabe por quê, irmãos? Que tudo que causa prazer, é difícil a gente lutar, mas a gente vence. Comer é um prazer, irmãos. Você já viu daqueles irmãos, e irmão gosta de comer, viu? Você já viu aqueles irmãos que comem, aqui quando tem feijoada aqui, né? Eita, Fabíola, já. Os irmãos comem aquela 2, 3 vezes, né? Aquela feijoada, né? Toma aquela Coca-Cola, ainda dá aquele arroto, irmão, né? E tem umas que ainda tem arroto, né, com efeito sonoro, né? Chama o nome da pessoa, né? Aí chama o nome da pessoa, para fazer um efeito bonito, né? Então, irmãos, misericórdia. Mas aí depois vem as consequências, irmãos. Eu estava ouvindo um dia desse no rádio a Diza Sá, aquela jornalista, eu acho que ela não conta mais por anos não, conta por décadas, né? Ela já é bem velhinha, mas ainda está no rádio, de casa, no telefone, mas está trabalhando. E ela falou que ela já viajou o mundo todinho, já foi para vários restaurantes, mas nunca saiu nenhum deles satisfeita, com barriga cheia. Ela sempre saiu com fome, nunca comeu o suficiente para... Por quê, irmãos? Porque ela disse que quem come menos vive mais.
Amém? Posso ouvir um amém esta noite? O irmão do pastel ali está fechado hoje. Pode dizer amém, irmão. Com força mesmo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu vi uma ilustração uma vez, e é verdadeiramente é isso. Da mesma maneira que é no mundo físico, é no mundo espiritual. Deus, né, às vezes nos dá um banquete abençoado ali. Só coisa boa, só coisa saudável. Aí quando você termina de comer aquele banquete abençoado, irmãos, você sai, aí o diabo está bem na esquina, com um bocado de coisa oleosa para te oferecer, bem baratinho, irmão. É coxinha, pastel, Aí você comeu aquele banquete ali, ou às vezes nem comeu, aí você viu que estava aquele negócio bom, aí você deixa o banquete de Deus e vai comer o quê? Do diabo. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo espiritual é do mesmo jeito, irmãos. Às vezes tem um banquete da palavra, você vai meditar na palavra, vai ler versículo por versículo, você vai escutar Deus falar o seu coração aí, você vai descobrir revelação da palavra, mas você deixa isso aqui. Por quê? Porque bem ali na esquina o diabo está te dando uma comida estragada e você pensa que é boa. Bem ali na esquina está aquele que abre aqui, ó. Bem, a palavra de Deus diz, aí pronto, aí o resto é só. E você vai comendo. E você às vezes prefere encher a barriga disso do que o banquete que Deus tem para a sua vida. Quem entendeu aí? Muito bem, mas Paulo estava preocupado com a saúde. E ele pede também, irmãos, os livros. Porque Paulo, nós sabemos que ele era um intelectual, ele cresceu e aprendeu aos pés de Gamaliel. E eles procurava crescer também intelectualmente, irmãos. Abria a sua visão, né, de conhecimento. Não é errado o crente ter conhecimento, irmãos. Não é errado, irmãos, o crente abrir o seu conhecimento. Errado é você querer se apoiar no conhecimento humano em detrimento do conhecimento de Deus. Trocar o conhecimento de Deus pelo conhecimento humano. Não, irmãos. Você pode sim pegar o conhecimento humano, canalizar para que você possa absorver mais do conhecimento de Deus. Amém? Então, irmãos, a igreja evangélica brasileira, irmãos, durante muito tempo, ela teve essa visão. Ela proibia dos crentes de estudarem, de ter um curso de teologia, de buscar conhecimento, porque eles diziam que isso era do diabo, irmãos. E aí nós fizemos uma geração de crentes, irmãos, cheio de heresias, porque não tinham conhecimento bíblico, irmãos, porque não estudavam, porque não cresciam. E aí as igrejas, irmãos, quando o irmão aprendia a orar mais ou menos, o irmão aprendia a pregar ali mais ou menos, e pronto, já botava à frente do ministério. E às vezes o irmão interpretava a palavra errada, e aí foi criando várias igrejas, e hoje nós estamos nesse salseiro, que é a igreja evangélica do mundo. A igreja evangélica, não só brasileira, mas no mundo, está nisso, irmãos. E nós, crentes evangélicos, nós temos um problema grande. Por quê, pastor? Porque cada igreja tem a sua interpretação, porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus nos revela a palavra, mas nem todo mundo está levantando ministérios e interpretando a palavra e levantando igrejas na direção do Espírito Santo, irmãos. E aí nós temos essa salada de igrejas. Um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, o outro cria uma doutrina que nem na Bíblia está, e aí vai, tudo é evangélico, tudo é cristão. A igreja católica tem uma vantagem, porque ela tem só um direcionamento lá de Roma. Embora esse direcionamento possa criar uma heresia, mas toda a igreja vai viver aquilo que veio de lá. E era muito mais fácil corrigir o que vem lá de cima do que ter várias células desse corpo produzindo coisas erradas. Infelizmente é isso, é a realidade.
Nós, irmãos, que temos o Espírito Santo de Deus e que vamos para a palavra em sinceridade, querendo aprender e passar a verdade, nós vamos ter crentes maduros. Mas quantas igrejas estão pensando nisso, irmãos? Eu não estou aqui me colocando, nem a Ministério Sem Fronteira, como arauto da verdade, não. Eu estou fazendo você pensar esta noite. Quantas igrejas têm pensado nisso? Quantas igrejas nós temos escutado pelo rádio, pela televisão? Que doutrinas são aquelas, irmãos? Que Jesus Cristo ficou de lado e dinheiro tomou o trono da igreja evangélica. Nós estamos, a igreja evangélica no Brasil, destronou Jesus, uma parte da igreja, destronou Jesus e colocou o Mamon, que é o Deus dinheiro. Amém? E quando nós não lemos, irmãos, quando nós não buscamos aprender, quando nós não participamos de uma escola bíblica, quando nós não vemos um culto de doutrina como esse, quando nós não buscamos ler a palavra, ler bons livros. No setor H tem um irmão que toda vida ele pergunta: pastor, esse autor aqui é bom? Pastor, já ouviu falar? Nós indicamos, é bom, pode ler, para que haja crescimento, irmãos. E aí vão surgindo, se não fizermos assim, vai surgindo heresias. E Paulo diz ainda, principalmente os pergaminhos. O que eram os pergaminhos, irmãos? Pergaminhos era a palavra de Deus, porque naquele tempo a palavra não era como hoje, em gráfica, era escrita manualmente mesmo, e era em coros. Esses coros de animais, que era escrita a palavra de Deus, que era enrolado, se chamavam pergaminhos. Por quê? Porque vinham da cidade chamada Pérgamo. Então, esses pergaminhos era a palavra de Deus, e era essa palavra de Deus que Paulo estava buscando, porque era nela que ele se fortalecia espiritualmente, porque é a palavra de Deus. Bons livros são importantes nós lermos, mas não tem nada que vai substituir a palavra de Deus. Temos que ler bons livros, temos que ler a palavra, mas nada vai substituir a palavra de Deus. Amém? Agora eu me lembrei, aqui falando com relação à saúde, né? Está aí o nosso presbítero Ednardo, né? Aí todo dia está fazendo aí seu Cooper, fez os exames aí, deu tudo positivo, foi? Tudo beleza, né? Não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem nada, né? Para a glória de Deus, né, irmão Ednardo? Então, porque ele vigia, o irmão vigia ali, tá? Muito bem, irmãos, versículo 14, vamos adiantar um pouquinho. Ele falando do latoeiro lá, né, irmãos? Paulo diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Aqui quer dizer, irmãos, que aquele que nos fazem mal, Deus é quem vai cuidar, irmãos. A gente entrega a Deus, né? Pessoas que nos prejudicam, é Deus quem vai cuidar deles, amém? Versículo 16, irmãos, vejam só. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Paulo, ele teve a primeira julgamento, e ali foi só ele mesmo, não tinha advogado de defesa, não tinha testemunhas de defesa, somente Paulo. E agora Paulo está dizendo aqui no versículo, né, que ninguém me assistiu na minha primeira defesa, né? Queridos, é uma coisa que nós temos que estar preparado como obreiros e como homens e mulheres de Deus. Paulo está dizendo aqui: todos me desampararam. Queridos, vai haver momento em nossas vidas que, se não acontecer isso, nós vamos nos sentir assim, desamparado por todos. Momentos de solidão nas nossas vidas. Eu creio que você já passou por isso. Talvez você venha para a igreja, você vê sorrisos, vê aperto de mão, abraço, você sorri, mas por dentro você está se sentindo sozinho. Talvez você já se sentiu isso, e isso não é uma novidade, irmãos, porque Elias passou por isso, porque Davi passou por isso, porque Jesus
passou por isso. No momento mais difícil do Getsêmani, ele levou aqueles que eram mais amigos, mais próximos, Pedro, Tiago e João, mas no momento de maior dor, ele olhou para trás, estavam todos dormindo, e ele se sentiu sozinho na sua solidão, ele e Deus. E isso nós podemos passar por isso também, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, que chega um momento de uma provação, de uma luta, você olha para um lado, olha para o outro, e você pergunta: quem eu vou poder encostar a minha cabeça e chorar nesse dia? E você às vezes não encontra, irmãos. Você não encontra. Às vezes você sente no seu coração o desejo de só um ouvido para você falar o que você está passando. E você procura: mas eu não posso falar para esse, eu não posso falar para essa, eu não posso falar para aquele. E você se sente sozinho, você e Deus. É ou não é, irmãos? Porque às vezes, irmãos, nós travamos lutas externas, mas travamos lutas internas também, que muitas das vezes só quem sabe é o Papai do céu. Principalmente os homens, que são mais travados em querer se abrir. É ou não é, homens? As mulheres às vezes ainda arrumam uma mulher para conversar, desabafar. E tem um mistério com as mulheres, não sei se vocês já notaram. Um dia eu vou fazer uma pesquisa científica, porque isso é científico. Por que uma mulher não vai só para o banheiro? Por que uma mulher não vai só para o banheiro? Ela tem que ir com uma amiga, com a irmã. E eu vou fazer uma pesquisa, porque nesse momento também é um momento da conversação, né, irmãos? As mulheres são mais fáceis de conversarem, de se abrirem. Os homens é mais difícil. Os homens são mais difíceis. E muitas das vezes, tanto o homem como a mulher se encontram num momento desse, irmãos. Um momento de solidão. Um momento que você busca ajuda. Medite aqui comigo. Vamos voltar, vamos viajar dentro da palavra de Deus. Paulo está numa cadeia, irmãos. Foram 26 anos de ministério. Paulo realizou milagres também, curou paralíticos. Paulo levantou várias igrejas, estabeleceu várias igrejas. Paulo formou obreiros. Paulo levantou pastores, bispos, presbíteros. Paulo foram 26 anos. E agora, no final da sua carreira, ele olha para um lado, olha para o outro. Ninguém foi lá na primeira defesa, porque talvez com medo de ser preso pela perseguição romana. E agora Paulo está próximo a outros julgamentos, e ele olha e diz assim: ninguém me amparou, todos me desampararam. E aí, irmãos, ele está se abrindo aqui para Timóteo, nós devemos nos lembrar disso, para o seu discípulo, né? Mas Paulo não para por aqui, irmãos. Paulo, ele vai mais à frente, e no versículo 17 ele diz assim, irmãos: e é por isso que o crente, o homem e a mulher de Deus não pode desistir da caminhada cristã, porque quando todos podem desamparar, ou você se sente sozinho, no versículo 17 Paulo completa: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. Paulo está dizendo: eu posso estar sozinho aqui, eu posso estar com solidão no meu coração, as pessoas podem estar aqui, mas o Senhor, esse não me desamparou. O Senhor, Ele não me deixou só. O Senhor não me abandonou. Você que está aqui esta noite, meu querido e minha querida, talvez você tenha chegado aqui hoje com seu coração assim, com seu coração triste, querendo desabafar sem ter com quem falar, sem ter com quem se abrir. Eu quero te dizer que, embora você se sinta sozinho neste mundo, eu quero te dizer que há um que vai te escutar assim em todos os momentos, e ele vai ser contigo. Ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar só, ele não vai deixar você sozinho nessa luta, porque o nome dele é Jesus Cristo, o Deus conosco. Ele não desabandona, né?
o Senhor nos fortalece, né? E é por isso que Paulo diz, ele me fortaleceu para me cumprir todos os planos dele. Amém? E para encerrar, irmãos, Paulo, cheio de esperança, e ele diz: o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o reino celestial. Paulo, mesmo sabendo que estava próximo ao seu fim aqui nesta terra, ele tinha uma viva esperança, porque aquele que serve a Jesus Cristo, aquele que serve a Deus, não pode olhar para trás, não pode desistir jamais. Você tem que crer que o Deus a qual você serve, o Jesus que tem cuidado da sua vida, você tem que crer, tem que ter essa perspectiva de que vai alcançar vitória, que Deus vai intervir na sua vida, que Deus ele vai verdadeiramente derramar sobre a tua vida um direcionamento e a vitória. Era essa a esperança de Paulo, irmãos, era esse o desejo de Paulo, porque Paulo sabia toda a sua trajetória com Jesus Cristo, que nunca Jesus Cristo o desamparou, nunca Jesus Cristo o abandonou, passou luta, passou aprovações, apedrejamento, mas sempre alcançou vitória, porque Jesus Cristo sempre esteve com ele. E o Jesus de Paulo é o mesmo Jesus meu, é o mesmo Jesus seu. Ele não nos desampara e ele há de nos dar vitória pelo aquilo que nós estamos padecendo. Amém? Vamos ficar em pé glorificando a Jesus? Aleluias!